boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do Corinthians, que está terminando a temporada com uma série de problemas, tanto dentro quanto fora de campo. Com dificuldades para saldar a dívida envolvendo a Arena em Itaquera e com pouco dinheiro para reforçar o elenco no ano que vem, o presidente Roberto de Andrade vem enfrentando muita pressão por parte dos dirigentes oposicionistas e até mesmo de alguns aliados políticos. A principal dessas dificuldades envolve o trabalho do técnico Oswaldo de Oliveira. Depois de perder a vaga na Libertadores por causa da derrota para o Cruzeiro por 3-2 na última rodada do Brasileirão, o técnico do Timão deve ter dificuldades para seguir no comando da equipe que terminou a competição na 7ª colocação. E se depender do retrospecto de Oswaldo de Oliveira no comando do time, a situação é ainda pior, porque desde que ele assumiu a equipe, foram realizados 9 jogos, venceu só 2, empatou 4 e perdeu 3. Bom, Celso Cardoso e Chico Lang, muito boa noite para vocês. Quero saber o que vocês acham dessa campanha e dessa situação que vive o Corinthians e agora o técnico que está balançando lá no Timão. Grande noite para você que acompanha a Gazeta Esportiva. Boa noite, Chico. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. É o velho futebol de sempre, sabe? Ok, manda embora o Oswaldo, vai trazer quem? Me diga aí um grande nome disponível no mercado, sabe, que esteja acima. O Corinthians, quando teve a chance de contratar alguém bom que estava no mercado, bom eu digo no sentido promissor, o Corinthians não foi capaz. Trouxe o Cristóvão, que todos sabiam que não tinha o perfil para o Corinthians. Depois trouxe o Oswaldo, que tem um passado campeão no Corinthians, mas não vinha num bom momento no esporte. Agora, se trouxe o Oswaldo, dê tempo para que ele possa realmente montar o time. O retrospecto dele neste ano não é dos melhores, eu concordo. Mas demiti-lo vai estar longe de ser a solução do problema corintiano. O Corinthians teve problemas de atraso de salários, o Corinthians teve problema de planejamento, teve problema de perda de jogadores, sabe? O problema é de cima e de baixo. Quer mandar o técnico agora? Manda. Mas vai mandar muito mais para dar uma resposta à torcida do que por convicção. Aliás, nem sei se o Corinthians teve qualquer convicção na contratação do próprio Oswaldo e também do Cristóvão Borges. Chico, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite a todos vocês. Informação quente. Então, por favor, corintianos, prestem atenção. Amanhã vai acontecer uma reunião entre o Oswaldo Oliveira, o presidente Roberto Andrade e a comissão técnica. A reunião, a princípio, é uma reunião para se estabelecer o futuro do Corinthians. Então vai se decidir quais serão as contratações, quem fica e quem sai. Na sexta-feira sai a lista de dispensa do Corinthians, encabeçada por Rildo. Atenção, hein? Muita gente está dizendo que o Rildo fica, porque o Rildo agora é do Fernando Garcia. Não, senhor. O primeiro a encabeçar a lista de dispensa é Rildo, tá? Sexta-feira. Então, a reunião de amanhã seria uma reunião de cotidiana, vamos dizer assim, uma reunião tranquila, sossegada, se não fosse por quinta-feira, Celso Cardoso, porque quinta-feira o Conselho Deliberativo do Corinthians vai, nada mais, nada menos, julgar as contas de Roberto Andrade de 2016. E o Conselho Deliberativo não quer, a maioria dos conselheiros que formam o Conselho Deliberativo, que estão na mão do André Sanches, não querem Oswaldo Oliveira. Então, o presidente Roberto Andrade banca o Oswaldo Oliveira, quer o Oswaldo Oliveira, a comissão técnica deve seguir o que o presidente optar, mas ele está preso, com o rabicho preso no Conselho Deliberativo. Logo, silogismo categórico simples, né? Se ele quiser as contas aprovadas, ele vai ter que fazer aquilo que o Conselho pediu, tá? E o Conselho não quer mais Oswaldo Oliveira no Corinthians. Então é bem provável que amanhã o Oswaldo Oliveira não seja mais técnico do Corinthians. Bom, é bom decidir logo, porque aí, se não complica a parte de contratação. Você entendeu qual é o esquema. Então, quarta-feira, reunião. Amanhã, comissão com Oswaldo Oliveira. Presidente, comissão Oswaldo Oliveira. Quinta-feira, reunião do Conselho. Vai julgar as contas do Roberto Andrade. E sexta-feira? E sexta-feira, a primeira lista de dispensa, encabeçada por Rildo.
Esse que veio da Ponte Preta. Foi para o Santos e não deu certo. Agora, amanhã, se o Roberto Andrade não mandar o Oswaldo embora... É na sexta-feira. É na quinta-feira. Na quinta? O Conselho Deliberativo não aprova as contas. Vou repetir. O Conselho Deliberativo não aprova as contas do Roberto Andrade. Isso aí. E aí, ele não aprovando as contas do Roberto Andrade, dá o primeiro passo para que haja o pedido de impeachment dele. Então, se ele for, vamos dizer assim, dentro da política, dentro do jogo político, não estou fazendo julgamento pessoal, dentro do jogo político seria muito mais fácil para ele, dentro da política do clube, mandar o Oswaldo embora, para ter as contas aprovadas, né, e não passar por um processo de impeachment. Na conta aprovada tem que ser pela matemática, não por causa do Oswaldo, né? Sim, mas a questão é o seguinte, você sabe muito bem que o Conselho Deliberativo, como o Congresso Nacional, como disse muito bem aqui o Vanderlei Nogueira domingo, são atitudes políticas. Não prevalece a lógica, não prevalece a lógica da economia, a lógica da matemática, não prevalece nada disso. É influência, é tráfico de influência. Se você tem a maioria com você, então você é legal. Se você pode roubar, pode fazer o que for, mas você é legal. Se você não tiver a maioria com você, você é condenado. É o caso do Roberto Andrade. Então, seria de bom, vamos dizer assim, para ele não ter problemas para frente, seria bom para ele amanhã demitir o Oswaldo Oliveira. E é bem provável isso que ele vai fazer, porque senão ele vai acabar não tendo as contas aprovadas e vai começar um processo de impeachment nele que deve terminar em 2, 3 meses e aí novas eleições no clube. Então, esse é o quadro do Corinthians. Agora, sexta-feira sai a lista de dispensa, independentemente de quem estiver lá. Tá vendo? Ouvindo essas palavras, a gente entende por que o país está do jeito que está e o Corinthians está do jeito que está. Simples assim. Se tivesse história de impeachment no Corinthians, aí que vai ser complicado o Corinthians, hein, gente? Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Como é que vai ficar o planejamento do clube para o ano que vem? Nós queremos saber o seguinte, você acha que o técnico Oswaldo de Oliveira vai ser demitido do Corinthians? E essa é para o Chico Lang. Vai ter impeachment no Corinthians? Impeachment? Vai ser demitido o Oswaldo e não vai ter impeachment no Corinthians. Essa é a minha opinião. Pelo que eu senti, pelo que eu conversei com alguns conselheiros e pelo que eu estou sentindo no clima, vai haver uma negociata, tá? E isso está muito relacionado com aquilo que nós mostramos aqui a semana passada, que foi a festinha de aniversário do Dualib. Muitos acordos foram feitos naquela festa, muitos acordos. Então eu acho que vai ficar mais ou menos assim, redefinindo, falando de novo meu raciocínio. O Oswaldo é demitido amanhã e o Roberto Andrade tem as contas aprovadas na quinta e ele não vai sofrer processo de impeachment. Celso, você acha que o técnico vai ser demitido? Não tem a menor dúvida, já era. Já foi demitido? Não, vai ser oficialmente, mas já era. Nossa, eu escrevi sobre isso também no meu blog lá no site gazetesportiva.com. A batata quente de um assa, do outro queima. Vai ser assim mais ou menos, né?